Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Convido a todos para abrir vossas Bíblias, Eclesiastes capítulo de número 9 e versículo de número 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Em outra versão diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Podeis vos assentarem. Existem algumas coisas que são fundamentais, que nós precisamos não deixar para amanhã, mas tem que ser agora, porque amanhã será, quem sabe, muito tarde demais. E nós precisamos renovar algumas coisas na nossa vida, para que assim possamos estarmos bem com o Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos renovar, as nossas vestes espirituais. Como é bom a gente usar uma roupa nova, como é bom a gente vestir uma roupa lavada. Ninguém gosta de viver muito tempo com a roupa suja, até porque a mesma vai trazer um odor. Todos os dias nós trocamos de roupas, de vestimentas, e existe uma vestimenta espiritual que nós não a conseguimos ver com os nossos olhos físicos, mas existe uma roupagem, uma veste espiritual, e que nós conseguimos sim ver quando nós estamos bem ou quando nós estamos mal, no sentido espiritual. O sábio Salomão escrevera isso muito antes da graça, e ele escreve uma profundidade. É uma poesia, mas é uma poesia exortativa, ao ponto dele verbalizar dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Ele não disse que as vestes espirituais elas devem ser alvas no janeiro, mas em fevereiro elas devem estar sujas. Mas ele disse em todo o tempo. Isto implica dizer que seja no inverno ou no verão, todos os dias as nossas vestes precisam estarem limpas. João escreveu em Apocalipse dizendo: bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de entrar pela cidade pelas portas. E nós sabemos que o sangue de Jesus tem o poder de lavar as nossas vestes espirituais. E para nós entrarmos no céu,
é necessário que as nossas vestes estejam lavadas pelo sangue do Cordeiro, porque a igreja do arrebatamento será uma igreja de vestes limpas, sem mancha, sem mácula, sem ruga, assim diz a palavra de Deus. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos renovar é as nossas vestes. Aproveite nesse culto hoje para você renovar as suas vestes, você lavar as suas vestes através do sangue do Senhor Jesus. A segunda coisa que nós precisamos renovar, e não podemos deixar para amanhã, está inserida na carta aos Romanos, precisamente no capítulo de número 12, e no versículo de número 2, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda coisa que nós precisamos como crentes renovar, passar por uma renovação, é a nossa mente. A nossa mente precisa ser renovada. Muitas vezes a nossa mente, ela não está sendo a mente de Cristo, mas está sendo uma mente mundana, uma mente maliciosa, uma mente que só pensa nas coisas deste mundo. E diz a palavra de Deus que a inclinação desta carne cogita para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida eterna. E Paulo diz que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo. Isso sim deve ocupar o nosso entendimento. O crente, ele precisa renovar o seu entendimento, para que ele possa ter a mente cativa ou a mente de Cristo. Renove nessa noite a sua mente, que você possa tirar todo tipo de lixo, todo tipo de pensamento ao contrário, contra você mesmo, contra o seu próximo, contra a sua família. Que você possa sair daqui com um novo entendimento, com a sua mente renovada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira coisa que o cristão, ele precisa renovar na sua vida, ele precisa renovar o seu amor para com Deus. Vamos ver em Mateus capítulo de número 24, e no versículo de número 12, diz a palavra do Senhor nosso Deus desta forma: e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O crente, ele precisa renovar a sua paixão, o seu amor para com o Senhor. E não é deixar para amanhã, ou ficar empurrando com a barriga, esperar um novo horizonte, esperar uma nova oportunidade, porque nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que pode acontecer. Você já sabe o caminho do arrependimento, você já sabe o caminho da graça. Se fosse uma pessoa não crente, uma pessoa ímpia, tudo bem, mas uma pessoa que serve a Deus, ele precisa renovar o seu amor para com o Senhor. A multiplicação do pecado, da iniquidade, traz um esfriamento na vida da pessoa, e o esfriamento vai gerar uma série de consequências. Vai afastar primeiramente a pessoa da presença de Deus. Toda pessoa que esfria na fé, ela se afasta de Deus. É como Adão,
Quando Adão pecou contra o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi se esconder, porque ele se sentiu despido, ele se sentiu sem a graça de Deus, e aquele amor que ele sentia antes, já não sentia mais. E nós precisamos renovar. Se a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos renovar, isso implica dizer que o amor, ele é como um fogo, ele pode até se apagar, mas ele volta a se acender outra vez, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Renove o seu amor nesta noite, renove o seu amor para com Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A nudez, o perigo, a espada? Nada. Mas para nós verbalizarmos estas palavras, precisa sem sombra de dúvida, o amor chamado ágape, que é o amor de Deus, está sendo ou está no nosso coração, para nós verbalizarmos com tanta veemência. Quem nos separará do amor que sentimos em Cristo Jesus? Nada, absolutamente nada. E nesse culto de celebração, você tem a oportunidade de você renovar a sua paixão, o seu amor para com Deus. Porque quando a pessoa é renovada com este amor de Deus no seu coração, ela sente prazer de estar nos pés do Senhor, ela sente prazer de caminhar para a igreja, ela sente prazer de fazer a obra de Deus, porque o amor de Deus arde no seu coração. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu fiquei a perguntar: Senhor, o que é que faz com que crentes parem de adorar o Senhor, parem de servir ao Senhor? Existem alguns fatores, mas o fator primordial é o amor que se esfria no coração do cristão. Porque um cristão que está aceso com seu coração pelo amor de Deus, ele passa pelas provas, ele passa pelas lutas, porque o amor supera tudo, porque o amor suporta tudo. Mas quando a pessoa vai perdendo, o esfriamento entra na vida dela, ela perde o amor, ela perde a sensibilidade do temor, porque o amor gera também o temor no coração do crente. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, renovar o amor para com Deus, porque o amor que Deus derrama no seu coração faz com que você vença dia após dia. Quem está entendendo, levanta as mãos e diga glória a Deus. A quarta coisa que nós devemos renovar, irmãos, as nossas forças. Sabe, existe período, tempo, que nós nos sentimos fracos, sim ou não? Você se sente fraco, cabisbaixo. Por quê? Porque as suas forças estão esvaindo, você está perdendo a sua força, e você precisa renovar as suas forças. Diz a palavra de Deus: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Isaías capítulo de número 40 e versículo de número 31, eu acho aqui um versículo muito interessante, e a palavra de Deus diz assim, desta maneira. Se você tiver Bíblia e você quiser acompanhar, por gentileza, Isaías 40 e verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se
fatigarão. Quem pode dizer graças a Deus? Mas os que esperam, essa palavra espera, ela nos remete à fé, à confiança. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus lhe trouxe nesse culto de celebração para você renovar as suas forças. Você precisa renovar as suas forças para você continuar nesta batalha, nesta guerra que nós estamos travados e que só vai acontecer só vai encerrar quando nós formos arrebatados. E você precisa ser renovado nesta noite. Quantos querem sair daqui renovados em nome de Jesus? Glória a Deus. E por último, a quinta coisa que o crente precisa renovar, ele precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Ele precisa renovar a sua aliança que ele fez. Olhe para mim. No dia que você aceitou Jesus como Salvador, você fez uma aliança. Você fez um pacto. Você disse: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Naquele momento você recebeu ali o selo da salvação. Esse selo é uma garantia que você foi selado pelo Espírito de Deus. Todas as vezes quando nós compramos algum objeto, a gente exige a nota fiscal. Ali vem um selo que você comprou e você pagou. Então o Senhor, Ele já fez uma aliança com seu sangue, morrendo na cruz para nos resgatar. Só que no dia que nós aceitamos a Cristo, nós fizemos a nossa aliança com Ele. Deixa eu fazer aqui uma comparação. Quando um casal se casa, diante do pastor, diante do padre, ou diante das testemunhas, verbaliza-se naquele momento palavras. E uma das palavras é a seguinte: você aceita casar com esta pessoa? Ela diz sim. Conviver com ela, seja na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, na saúde ou na doença? Aí o cônjuge responde dizendo sim. Aconteça o que acontecer, o casal que quer viver em pacto, em uma aliança, ele não quebra. Pode vir terremotos, maremotos, de tsunami, mas ele continua casado. O casal continua, porque eles fizeram uma aliança não simplesmente diante do homem, mas eles fizeram uma aliança diante de Deus. E o Senhor diz assim na sua palavra: o que Deus ajuntou, o que Deus ligou, não separe o homem. Pois da mesma feita, no dia que nós aceitamos a Jesus como Salvador, como hoje o nosso irmão aceitou, ele disse: eu quero começar o culto já sendo crente. O presbítero foi lá com outras pessoas e fizeram a oração. E esta oração serve como testemunha. Até porque Jesus disse: se 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. E aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei o nome dele ou ele diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Pois bem, nós fizemos uma aliança com o Senhor. E de vez em quando, irmãos, nós quebramos a aliança. Se você pegar uma aliança, se você pegar a sua aliança e você observar na aliança, você não vai encontrar emenda.
Como é que alguém consegue, o orive consegue fazer uma aliança e não deixar emenda? É algo tão perfeito na aliança. Da mesma forma, quando nós fizemos aliança com o Senhor, algo foi selado naquele momento. Só que nesta trajetória, caminhando para o céu, nós vamos encontrar os obstáculos, as dificuldades, as tentações, as provas. E de vez em quando, a gente pode se afastar do plano de Deus. A gente pode quebrar a aliança nesse caminho, nessa trajetória. E nós precisamos termos a sensibilidade. Quando nós quebramos a aliança, quando nós desagradamos a Deus, nós precisamos rapidamente reatar, refazer a aliança com o Senhor que nós quebramos. E quando pode a gente resolver essa situação? Crente, eu repito, como eu disse na introdução, não é amanhã, é hoje. Digam graças a Deus. Jesus, ele fez uma aliança com o seu sangue, porque todas as alianças foram quebradas. A primeira aliança, chamada aliança adâmica, foi quebrada. Logo em seguida veio a aliança noélica, foi quebrada. Logo em seguida veio a aliança abraâmica, foi quebrada. Logo em seguida veio a aliança de Davi, foi quebrada. A aliança da lei foi quebrada. Aí o Senhor, queridos irmãos, agora eu vou fazer uma aliança com meu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. E nós estamos na dispensação da graça de Deus. Aí ele fez uma aliança com seu sangue. Levante as mãos e glorifique o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. 5 coisas que você precisa renovar. Você precisa renovar as suas vestes espirituais. Como? Pedindo perdão ao Senhor. E automaticamente o sangue de Cristo lava. Você precisa renovar a sua mente. A sua mente. Como está a sua mente? Você está tendo a mente sadia, uma mente de Cristo? E você precisa renovar o seu amor. Será que você tem amor suficiente no coração de suportar qualquer situação? Em meio a esta prova, você não negar Jesus, você não virar as costas para Jesus. Somente o amor de Deus, quando está realmente aceso, a gente tem esta capacidade, porque de nós mesmos não temos capacidade. Renove nessa noite as suas forças, para você subir, para você voar como águias. Você precisa renovar as suas forças para você caminhar para a igreja, para você caminhar para a oração, para você caminhar para fazer o trabalho do Senhor. Você precisa renovar as suas forças. Diga ao fraco: eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele quem fortalece, é Ele quem te ajuda, é Ele quem te levanta. E o principal, renove o seu altar, renove a sua aliança, renove a sua vida espiritual, renove a sua comunhão com o Senhor. Não deixe para amanhã, renove agora, renove hoje. Fazendo assim, você vai ter tempos de refrigério. Você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.